Bom momento para o São Paulo, é o que a Jalile Elias atualiza pra gente. 2 vitórias, 1 empate nessas 3 primeiras rodadas do Brasileiro. Jalile. É isso, Bruno. Ontem, então, o São Paulo venceu o Grêmio por 2-0 no Morumbi e chegou ao 5º jogo de invencibilidade. São 4 vitórias e 1 empate, inclusive essas 4 vitórias no Morumbi e o empate com o Santos na Vila Belmiro. Com este resultado, o São Paulo, então, se tornou líder, né? Dormiu na liderança do Campeonato Brasileiro. Claro, pode ser ultrapassado hoje com os jogos que restam da rodada, mas fato é que o torcedor do São Paulo acordou líder nesta quinta-feira. Falando um pouquinho do jogo de ontem, né? O São Paulo que teve mais uma ótima atuação, foi muito dominante, especialmente no meio-campo. Ontem a gente discutiu aqui no programa, né, se o Lucas seria titular ou não, se ele fosse titular, quem sairia desse time titular. Acabou que o Crespo mudou o esquema, né, desfez o esquema com 3 zagueiros, manteve os 3 jogadores de meio de campo, então o Danielzinho, o Marcos Antônio e o Bobadilla, e colocou o Lucas ali atuando um pouco mais avançado. Então foi o próprio Lucas titular que atuou ali como meio que um atacante mesmo, que abriu o placar para o São Paulo aos 23 minutos de pênalti, depois daquele lance ali até polêmico do Everton com o Danielzinho, mas o pênalti foi marcado e o Lucas converteu. Como o Dom que falou, né, foi 2-0, mas poderia ter sido muito mais. Teve gol anulado, teve pênalti perdido para o Luciano e ainda ficou mais difícil para o Grêmio quando o Grêmio teve um jogador expulso bem no começo do segundo tempo. O Wagner e o Leonardo então recebeu o cartão vermelho e o São Paulo passou a jogar com 1 a mais. Não demorou muito para sair o segundo gol, inclusive em uma jogada construída pelo trio, né? O Lucas achou um belo passe ali para o Luciano, que encontrou o Caleri livre dentro da área para marcar o segundo gol. Mas teve a furada do Tapia, acabou indo na trave, né? Teve furada, teve gol perdido, pênalti perdido, gol anulado. Foi 2-0, mas realmente poderia ter sido muito mais para o São Paulo. O próprio Luiz Castro fala, né, que ficou barato para o Grêmio, mas de fato mais um grande jogo. O São Paulo agora chega a 5 jogos sem perder, já pensa no jogo do final de semana contra a Ponte Preta pelo Paulistão, jogo fora de casa em Campinas. O São Paulo depende apenas de si para se classificar para o mata-mata, mas é o que a gente vem falando durante a semana. O torcedor do São Paulo, que viu um time no começo do ano, vê outro time agora, Bruno. Nesse momento, que a gente está falando de 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, as equipes ainda não estão, tudo bem, estão se dividindo com estaduais, mas vão se dividir com Sul-Americana, com Libertadores. Acho que uma questão importante que o torcedor também de São Paulo pode dar um respiro nesse sentido departamento médico, porque nas últimas 2 temporadas o São Paulo chegou a ter o time inteiro indisponível por conta de lesão. E o São Paulo ainda não tem um elenco tão profundo. Então, lógico, eu não quero aqui ficar azedando a alegria do torcedor. Mas é verdade. Porque as atuações foram boas, não é só resultado. Mas eu acho que ainda é muito cedo para você falar, mudou a discussão. Por exemplo, o São Paulo vai brigar por onde? Ou em que zona do campeonato? Acho que ainda é muito cedo para falar. Quando o próprio torcedor, no começo do ano, estava criticando o time por conta das atuações, a gente falava, poxa, o Lucas não voltou. O Caleri está voltando agora depois de 9 meses. É natural que ele perca ali alguns gols, né? Como aconteceu. Qual foi o jogo que ele perdeu e ele mesmo assumiu uma responsabilidade? Portuguesa. E a gente falou, não é a responsabilidade do Caleri. Então é encontrar o equilíbrio aí na hora de fazer a análise. Sim, tem que ter esse equilíbrio, mas assim, com o desempenho atual, eu acredito que a parte lá dos 45 pontos, acho que passou. É isso que eu estou pontuando. Sim. Acho que essa parte dos 45 pontos, de brigar ali contra o rebaixamento, acho que não. Acredito que sim. Tem a possibilidade de um meio de tabela ali, ou para cima mesmo, continuar na parte de cima da tabela, se continuar desempenhando dessa forma. A minha expectativa é ver o equilíbrio contra outros adversários. Que o Grêmio também está encontrando dificuldade. Ontem mesmo, aos 39 do primeiro tempo, o Luiz Castro, que eu até anotei, eu anotei, que ele falou que não precisava de 10, não precisava de 10, não precisava de 10, botou o William no lugar do Edenilson, com 39 do primeiro tempo, né? Aqui, Precisou, então. Precisou, mas também não adiantou muita coisa, porque o Wagner Leonardo também, né, não facilitou a vida dele. Ele tinha acabado de tomar amarelo, porque o amarelo foi no final ali do primeiro tempo, se eu não estou muito enganado, na metade pro final, assim. E aí, logo no primeiro minuto do segundo tempo, ele tomou o amarelo, expulso. A reação dele, você viu a reação do Luiz Castro? A reação dele de abaixar, olhar... E aí? Começar ali, né, a falar algumas palavras que tempo, cai tudo por terra, não tem o que fazer. E aí, do outro lado, Jalile, a gente estava vendo ali no começo do programa como a entrevista do Crespo acaba sendo muito mais leve, então as vitórias ajudam a melhorar o ambiente e o ambiente também ajuda o time a encontrar aí vitórias, porque acho que as 2 coisas estão caminhando juntas aí do lado de São Paulo, Jalile.
É isso, como vocês estavam falando, muito além dos grandes resultados, o São Paulo tem tido grandes atuações, né? Então, um discurso que no começo do ano era de lutar para os 45, o torcedor começa a pensar mais alto, né? Quem sabe ele lutar do meio para cima da tabela, ainda tem outras competições que o São Paulo pode brigar por títulos, mas claro, as atuações em campo acabam refletindo fora também, não só do ambiente do próprio time, mas os torcedores com certeza muito mais empolgados depois dessa sequência de jogos sem perder do São Paulo. No final de semana, então, se classificar vencendo a Ponte Preta fora de casa, essa fase vai ser realmente confirmado. São Paulo realmente em grande fase, com jogadores, né, voltando. Então o Lucas, que foi titular nos últimos 2 jogos, tanto no sábado quanto Primavera, quanto ontem, tendo grandes atuações, contribuindo com gol e sendo ali, né, municiado por seus companheiros, o meio campo, como a gente vem falando, muito bem. O Danielzinho, grande contratação para a temporada, que veio do Mirassol. O Marcos Antônio também, um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada. E o Bobadilla, a gente acabou pensando em vários esquemas. Ontem o Crespo surpreendeu, claro, teve o problema do Arboleda, que foi liberado para ir para a Venezuela resolver questões familiares, por isso ficou fora do jogo. A gente não sabe se isso tem relação direta, essa ideia do Crespo no começo era ir realmente com 3 zagueiros, mas com o desfalque do Arboleda acabou mudando, mas fato é que deu certo, Bruno. Então, porque aí o torcedor às vezes pensa assim, vocês estão elogiando porque venceu? Também porque venceu. Sim. Porque eu lembro que, se não me engano, o último jogo antes dessa sequência de vitórias foi a derrota para o Palmeiras. Sim. Eu acho que foi isso, né, Jalile? A Jalile pode confirmar. E a gente elogiou o time de São Paulo. A gente falou, poxa, São Paulo quase virou o jogo, teve uma chance com o Tapia. E teve o próprio jogo contra o Flamengo também. Que ali foi um empate, não foi? Sim, não. O São Paulo foi... Vitória. O São Paulo ganhou, pô. 2-1. São Paulo ganhou de 2-1. Virada. Mas até a forma que foi o jogo também do Flamengo, não, mas eu começando... digo, até na derrota, Sim, a também. gente falou... O Crespo falou assim, olha, se continuar jogando dessa maneira, a gente vai voltar a vencer. E a gente concordou com ele. Criando boas oportunidades. Uma pergunta pra Jalile. O Bobadilla saiu machucado, não foi? Né? Tem alguma atualização, ô Jalile? Então, foi uma preocupação, né? O Bobadilla realmente saiu ali sentindo. Por enquanto, nenhuma atualização do São Paulo. Normalmente, né, depois do jogo, eles fazem aquele regenerativo. Vamos ver se o São Paulo atualiza. A gente fica ao longo da programação. Se sair alguma notícia de lesão ou algum problema, se o Bobadilla vai ser desfalque para o jogo do final de semana, a gente vai estar aqui para informar o Fã de Esporte. Por enquanto, só sabemos realmente que ele saiu machucado, sem atualizações sobre a condição física do jogador. A questão do DM, né? Departamento Médico do São Paulo, fica aquela questão do ano passado, então já fica com uma certa preocupação, né? Porque ele saiu ali, o Pablo Maia teve que entrar no lugar dele, mas fica assim, enfim, quando tiver informação é bom saber. É isso aí, torcida tricolor, amigas e amigos abençoadas e abençoados, gostaram dessa grande vitória do São Paulo para cima da equipe do Grêmio? É isso, São Paulo sendo São Paulo, amassando a equipe do Grêmio, né? E assim, o Rafinha, desde a chegada do Rafinha, o São Paulo melhorou muito, tá tentando resolver ali tudo, né, que se trata do extracampo, mas eu fiquei muito feliz com tudo que eu vi do São Paulo dentro de campo, né, o Lucas marcando, o Lucas Moura joga muito, o Calleri mais uma vez decidindo, né, então assim, parabéns, teve o jogador do Grêmio expulso? Teve, mas mesmo se não fosse expulso, São Paulo continuou com a mesma pegada e só a vitória interessa. Eu fiquei muito feliz com tudo do que eu vi de São Paulo. Vocês concordam? Me diga o que vocês acharam sobre essa grande vitória do Tricolor. Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora pensar no próximo jogo, o São Paulo brigando lá em cima, né? Então, assim, é o líder atual do Campeonato Brasileiro e pensando após jogo, o Crespo evoluindo cada vez mais a equipe, e é isso que importa. Vocês concordam? Me diga o que vocês acharam dessa grande vitória do São Paulo para cima do Grêmio. Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.